Olá, meus queridos amigos internautas, colegas de ministério, todos aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa ministração e a nossa videoaula sobre o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Hoje nós vamos estar abordando um assunto importante tanto quanto foram os demais. No entanto, hoje nós estaremos falando sobre a pena de morte, melhor dizendo, a ética cristã e o suicídio. O suicídio ele tem sido muito debatido entre o meio cristão, por que não dizer entre os evangélicos, o cristianismo de uma forma geral. E se o suicida tem salvação ou não, se ele se salva ou se perde, é uma questão polêmica, no entanto, não sem resposta. E para isto, esse nosso trimestre trouxe esse assunto para esclarecer à Igreja de Cristo, ao povo de Deus, a grande verdade sobre o suicídio. Portanto, meus queridos, para que possamos entender um pouquinho mais, nós vamos tomar por base o livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículo de 1 a 6, onde está o texto básico do nosso assunto. Você que tem uma Bíblia pode tomá-la e lê-la aí em sua casa, em seu escritório, em seu aposento, e meditar um pouco sobre esta passagem bíblica. O nosso texto áureo, o texto da nossa lição, ele diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e tenham em abundância. João capítulo 10 e versículo 10. Veja, queridos, já somente aqui pelo nosso texto áureo, nós já percebemos que o suicídio é uma obra diabólica, satânica, porque o Satanás aqui ele é comparado ao ladrão. Diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então Deus não quer que nós tiramos, ou que alguém tire a sua vida por algumas consequências do nosso dia a dia. Bem, queridos, nós sabemos que o início e término da vida, elas são prerrogativas, né? São de direitos exclusivamente de Deus. Não cabe ao ser humano, ao homem, então, interromper o círculo da vida, o ciclo da vida, por sua própria mão, ou por sua autoavaliação, ou porque ele achou que não vale mais viver. Mas Deus é o autor da vida, Deus é o que dá, Deus é que sabe o início e o término da nossa existência aqui na face da terra. Mas o que é suicídio em si? Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta diretamente ou indiretamente de um ato que pode ser positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabe que reproduz este resultado. Ou seja, então suicídio é uma prática de algo que a pessoa já tem conhecimento do resultado. Ele faz conscientemente. Então não há oportunidade no suicídio para arrependimento, porque é um ato instantâneo, planejado e consciente. No entanto, tem também a tentativa, né, que é assim definido, mas que é interrompido antes do que resulte a morte. Então, um caso mais indireto. No entanto, nós precisamos entender que a tendência ao suicídio, não o suicídio propriamente dito, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Todas as pessoas que têm tendência
a suicídio ou que está planejando suicídio, no fundo, esta pessoa ela não quer realmente morrer. Ela está precisando de uma ajuda. Ela está precisando que alguém venha com socorro ou venha em socorro ao seu favor. Então, a tendência ao suicídio é o primeiro passo, é o último passo de uma depressão crônica que leva a pessoa, então, ao suicídio. Então, a tendência ao suicídio, não sendo o suicídio consumado, apenas a tendência, é um pedido de socorro. O termo suicídio, ele tem duas palavras do latim, né? Que é sui, a si mesmo, e coedere, que é cortar ou matar. Assim, o suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si mesmo. Mas, meus queridos, a vida, ela é um presente de Deus. E a nossa vida, ela não nos pertence a nós. Então, como nós tirarmos algo que não é nosso, que é de outro, no caso de Deus, que é o autor e o consumador da nossa vida, autor e consumador da nossa salvação, mas também da nossa vida. Ninguém tem direito de matar a si mesmo, porque até então a morte não pode pôr fim à vida. A morte, na verdade, para o cristão, ou mesmo para uma pessoa que não é salva, ela é o início da verdadeira vida, que é a vida eterna. Esta vida aqui, uma vida passageira, é uma vida momentânea, e nós estamos aqui por pouco tempo, estamos como os que peregrino em terra distante, então estamos cumprindo aqui um papel, um objetivo na terra. Para isso que Deus nos colocou aqui, para fazer a sua vontade como seus adoradores. Então a vida nos é concedida para que cuidemos dela e usemos para serviço do Senhor e também benefício de outro, e não a nós mesmos. Só Deus é o autor da vida e apenas Ele tem o direito de tirá-la. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 6, diz: o Senhor mata e preserva a vida, faz descer a sepultura e faz dela subir. Então, Deus tem toda a prerrogativa sobre a vida do ser humano. A Bíblia apresenta pelo menos 6 casos de suicídio consumado e alguns não consumado, que nós estaremos estudando. 5 desses estão no Antigo Testamento. Porém, um deles não podemos classificar realmente como um suicídio, né? Mas sim podemos entender como sacrifício de guerra. Neste caso, nós temos então a pessoa de Sansão, que foi o juiz de Israel. Esse jovem foi um herói, na verdade, um herói nacional, né? Para livrar o povo da mão dos filisteus. Ele nasceu por um milagre de Deus para uma missão específica, ser libertador do seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Porém, meus queridos, Sansão quebrou todos os seus votos de consagração a Deus. E a partir do momento que ele quebrou o seu voto de consagração a Deus, de narizeu de Deus, escolhido por Deus, Sansão então sai dos planos de Deus para viver nos seus próprios caminhos, para viver nos seus delitos e pecados. E aí, sim, Sansão vira-se um escravo dos filisteus, e mais tarde, Sansão é levado para o templo de Dagon, para uma comemoração, para uma festa, e naquele ato, naquele momento, então, Sansão, ele pede ao seu condutor, aquele que estava conduzindo ele, o seu guia, que levasse até a coluna principal do templo de Dagon, e ali Sansão ele faz o seu último pedido a Deus.
Ele diz, morra eu com os filisteus, pedindo assim a vingança dos seus olhos e da sua escravidão. Então alguns interpretam que a sua ação foi um sacrifício de guerra e não um suicídio deliberado e egoísta. Por isso ele aparece como herói da fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 34. A segunda e a terceira pessoa que nós temos na Bíblia que praticou o suicídio, ou suicídio consumado realmente, foi Saul, o primeiro rei de Israel, e também o seu escudeiro. Saul, esse rei, ele começou bem, mas ele foi aos poucos, foi se afastando-se de Deus e se enveredou por atalhos perigosos. Querido, olha o grande perigo quando a pessoa sai do caminho do Senhor, da direção do Senhor, e ele começa a procurar atalhos. Atalhos são caminhos rápidos e fáceis, mas que muitas das vezes não faz-nos chegar ao destino certo, ao lugar certo. Já no auge do seu desespero, quando ele viu que estava perdendo a batalha, quando ele viu que estava com a guerra perdida, viu que todo o seu reinado estava em perca, o que Sansão faz? Em desespero, em vez dele buscar arrependimento e se voltar para Deus, o que ele faz? Ele vai buscar o conselho de uma feiticeira, de uma médium de Endor. Lá no capítulo 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 1 a 9, 31, de 1 a 4, nós vamos encontrar essa narração. O estado profundo de desespero e de desorientação humana, porque saiu dos planos de Deus, de ir buscar conselho com pessoas nas quais, no passado, Saul havia mandado destruir todos os feiticeiros, e agora ele mesmo vai consultar uma feiticeira. E agora Saul, ele estando então encurralado pelos exércitos filisteus e sem capacidade de resistência, ele pede para seu pajem de arma, que ele carregava suas armas, para que tirasse a sua vida, mas ele recusou. Então Saul, ele se joga contra a sua própria arma, a sua espada, ele se lança sobre a sua espada, se suicidando. E quando o seu pajem de arma vê isso, também faz o mesmo, se lança também sobre a sua espada, e ambos então praticaram um suicídio egoísta e deliberadamente. A quarta pessoa do Antigo Testamento, nós temos Aitofel, conselheiro de Absalão, inimigo de Davi. Aitofel, ele foi um cidadão que ele traiu Davi numa péssima opção política, né? Ele seguiu a conspiração de Absalão e depois de viu a causa fracassada, o seu caráter traidor o levou a desespero e enforcou-se ao ver o seu conselho rejeitado. Ou seja, ele deu conselho a Absalão, mas o conselho de Absalão, até mesmo por uma intervenção divina, Absalão não acatou o conselho de Aitofel. Então ele, decepcionado por ver o seu fracasso, do seu conselho não ter sido aceito, ele vai então e se suicida. Diz a palavra de Deus o seguinte tema: então disse Absalão e a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o Arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Vendo, pois, Aitofel que não tinha seguido os seus conselhos, abardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e enforcou-se e morreu. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 14 a 23. Triste estado da decepção desse homem chamado Aitofel. Nem sempre, meus queridos e amados ouvintes, nossos internautas,
Às vezes nós damos bom conselho, às vezes nós fazemos algo que é útil, é agradável, é algo que nós temos a convicção e a certeza de estarmos corretos, mas nem sempre isso é ouvido. E é claro que nos leva a um estado depressivo, de desânimo, vontade de parar, vontade de desistir de tudo, mas não é motivo para que qualquer uma pessoa nesse estado chegue à situação que chegou a Aitofel, ao ponto de suicidar. Colocou a casa em ordem e se suicidou. A quarta ou quinta pessoa aqui seria Zimri, o rei de Israel, que também desprestigiado, ele incendiou o palácio, suicidando-se. Ou seja, após um golpe de Estado, né, que levou ao poder, mas ele foi abandonado e o povo preferiu apoiar o rei Omri. E isso levou ao rei Zimri a se desesperar. Ou seja, ele ficou desprestigiado diante do próprio golpe de Estado, ficou desprestigiado. Então a solução para acalmar essa vergonha nacional seria então o suicídio. 1 Reis, capítulo 16, verso 18 e verso 19, vai dizer assim, ó, vendo Zimri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu por causa de seus pecados que cometera. Então nós vemos aqui que a causa principal do adultério, ou do suicídio, é o pecado. O pecado, ele é a raiz de todos os nossos atos, vamos dizer assim, a consequência por trás está o pecado. Nossas decisões às vezes são tomadas quando são fora dos planos do Senhor, devido ao pecado que está alimentando esta ideia por trás. Sempre que há um ato, uma prática ilícita, por trás disso, a alimentação do pecado. Ou seja, o pecado alimenta esta ideia. Consequentemente, é óbvio que atrás do pecado está a desobediência o pecado, e o pecado é o ato pelo qual vem o ato consumado, no nosso caso aqui, o suicídio. No Novo Testamento, no entanto, nós temos um caso de suicídio consumado, que foi o caso de Judas, que suicidou após trair o Mestre Jesus. Mateus capítulo de número 27, versículos de 3 a 5, diz, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciões, dizendo, pequei. No primeiro momento ele reconheceu que tinha pecado. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando-se para o templo, as moedas de prata, retirou-se e se enforcou. Veja que, no primeiro momento, Judas se arrependeu, mas esse arrependimento foi apenas um remorso, e não um arrependimento de alma, de interior, um arrependimento realmente sincero e verdadeiro. No primeiro momento, Judas apenas sentiu um remorso de ter traído o mestre chamado Jesus. Lucas, ele vai um pouco mais além. Lucas dá mais detalhes sobre o suicídio de Judas. Ele diz assim, ó, e precipitando-se arrebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Atos capítulo 1, versículo 18. Veja, querido, que a triste situação que chegou Judas pelo fato de ter traído o mestre. Agora fica aqui talvez uma dúvida que você tem, o que nós mesmos temos, e que talvez não tenhamos resposta, uma resposta fatídica, uma resposta exata, em relação à questão de salvação de Judas. Quando nós vamos falar sobre os adeptos da predestinação,
nós vamos entender que eles dizem que tanto Judas quanto Sansão, eles nasceram predestinados para uma determinada finalidade dentro de um propósito que já estava prescrito na presciência de Deus. No entanto, porém, Sansão, houve uma diferença entre ele e Judas. No primeiro caso, Sansão, ele saiu realmente dos planos de Deus, ele estava predestinado a ser o libertador do povo de Israel das mãos dos filisteus. No entanto, Sansão saiu dos caminhos do Senhor, mas lá no finalzinho, no momento em que ele é levado à coluna do templo de Dagão, ele faz uma confissão a Deus. E essa confissão a Deus e o seu pedido foi ouvido por Deus. E Deus assim o permitiu que ele morresse com os filisteus. Então, no caso de Sansão, nós podemos garantir, até porque a Bíblia coloca também como os heróis da fé, lá no livro de Hebreus, nós podemos até afirmar, não garantir, mas afirmar, que houve sim salvação para Sansão. No caso de Judas, há uma ideia equivocada a respeito da predestinação, a respeito de Judas. Porque Judas, a Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Senhor, disse: aquele que mete a mão comigo no prato, esse vai me trair. Então já havia uma predestinação de alguém que trairia o mestre. Neste caso, recaiu sobre a pessoa de Judas. Mas o grande problema não está na predestinação, mas no arrependimento. Judas, ele não se arrependeu, porque tal como Pedro, deixa eu abrir um parênteses aqui, tanto o pecado de Judas quanto o pecado de Pedro, não há diferença. Os dois são pecados de mesmo peso, mesmo tamanho e mesma igualdade. O simples fato de Pedro ter negado a Cristo e não quer dizer que o pecado de Judas ter traído a Cristo seja maior ou menor do que o pecado de Pedro. No entanto, a diferença é que Pedro, ele se arrepende de imediato. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ao contrário de Judas, que Judas, quando ele viu que não tinha mais retorno, não tinha mais solução, e que não aceitaram a devolução das 30 moedas de prata, que era um valor irrisório que se pagava por um preço de um escravo doente, o que ele faz? Ele pega e atira para o templo as 30 moedas de prata. E ele sai da presença dos principados do templo e ele vai se enforcar. Ele não busca uma reconciliação com o mestre, porque se Judas busca esta reconciliação, Deus o havia perdoado. Porque a questão da predestinação, diante da presciência de Deus, Deus sabe de antemão, ou sabia de antemão, que alguém o ia trair, e certamente saberia que Judas o ia trair. Mas Deus nos deixa algo muito importante, do qual nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para pecar, mas também temos um Deus todo-poderoso para nos perdoar. Não significa que temos livre-arbítrio, podemos pecar deliberadamente. Então, nós podemos aqui até não afirmar, mas podemos até colocar em xeque que Judas não houve salvação para ele, porque ele não fez confissão. A Bíblia diz que a todo aquele que confessa e deixa, certamente Judas não praticaria outro tipo de pecado, de traição, como fez com Cristo. Mas se se arrepende, certamente ele teria sido salvo. Agora nós temos alguns tipos de suicídio. Vamos conhecer alguns tipos de suicídio. O nosso manual de estudo, a nossa lição, ele vai dar ali 3 tipos de suicídios. Mas eu lancei mão de mais 4
além dos que estão na lição. O da nossa lição, do manual de estudo, diz que nós temos assim, o suicídio convencional, que é, ou seja, a pessoa chega ao momento de pensar que ele não serve mais para nada. Ou seja, acabou o valor da vida. Segundo, é pessoal, que é uma fuga, né, de um problema, uma situação desagradável. Então, o suicídio pessoal, ele é uma fuga. O suicídio sacrificial é morte em prol do outro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos visto muitos profissionais, por exemplo, como corpo de bombeiro, em especial, e às vezes eles arriscam a sua vida, sabendo do risco que pode ocorrer, e eles arriscam a sua vida e muitos deles morrem em prol de outras pessoas, para salvar outras pessoas. Então é um suicídio sacrificial. Esse suicídio, meus queridos, é aquilo que nós chamamos por amor a outro, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas aqui a pessoa amou mais o próximo do que a si. Ou seja, o dever, o desejo de estar com o seu dever cumprido como profissional e por amor àquela vida, a pessoa acaba indo então a um suicídio sacrificial. Emile Durkheim, ele classifica o suicídio em egoísta, altruísta, fatalista e anônimo. O que é um suicida egoísta? É aquele que o bem-estar do indivíduo ultrapassa o bem da coletividade. O indivíduo perde o sentido da vida. Ou seja, ele quer estar acima e alguma rejeição em algum momento, essa pessoa se sente, então, foi no caso lá do cidadão, que não rejeitaram os seus conselhos, e ele vem então e pratica o suicídio. Depois nós temos o altruísta, é aquele que se dá por meio do exagero da interação com a sociedade. O cidadão se sente no dever de se oferecer a sua própria vida em favor de uma causa própria. No entanto, se suicida pensando em algo si próprio e leva o nome de altruísta. Fatalista. O que é fatalista? Não acredita que as coisas possam melhorar. Uma pessoa que se declara fracassada. Temos um caso que recentemente pude acompanhar de alguém que investiu um dinheiro um pouco alto em um sistema de pirâmide e viu que em pouco tempo aquela pirâmide se desmoronou, não atingiu seus objetivos e ele se jogou no terceiro andar de um prédio e ali veio então uma morte fatal, suicidando-se. E depois nós temos o suicídio anônimo. Ocorre em situação de anomia social, ausência de regra e expectativa decorrente de alguma crise social. Por exemplo, política, econômica, que desregula as normas sociais. Mas, meus queridos, na maioria dos casos de suicídio, os que buscam a morte voluntária está aí numa faixa entre os 15 e 44 anos. Ou seja, o maior número de suicídios está entre essa faixa etária, entre 15 a 44 anos. São pertencentes da classe média, principalmente entre os universitários, né, profissionais. Nós temos aqui, segundo o reverendo Hermas Dias Lopes, em seu livro intitulado Suicídio, ele diz que a cada ano, aproximadamente, 1 milhão de pessoas morrem no mundo pelo suicídio. 1 milhão de pessoas morrem no mundo através do suicídio, ou se suicida, né? A cada 40 segundos, pelo menos, uma pessoa tira a sua própria vida. A cada 40 segundos, pelo menos, uma pessoa tira a sua vida. Enquanto nós estamos ministrando aqui, gravando essa videoaula, centenas de pessoas estão se suicidando no mundo lá fora.
O suicídio é um dos maiores problemas hoje de saúde pública do mundo, liderando a causa de morte entre adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Embora, tradicionalmente, o índice de suicídio tem sido maior entre homens da terceira idade. São aquelas pessoas, a terceira idade geralmente é a fase em que as pessoas estão já aposentadas. E a psicologia diz que, a sociologia diz que a pessoa fica velha quando se aposenta. Já a psicologia diz que a pessoa fica velha quando ela aposenta o seu sonho, ou seja, enterra os seus sonhos. Neste caso, a sociologia, ela dá uma margem para se interpretar que a pessoa não presta mais para a sociedade. Ficou velho, porque se aposentou, ficou velho. Então é um dos casos, dos motivos que levam uma pessoa a tirar a sua vida com suicídio, porque ela acha que se aposentou, já está velha, não serve mais para a sociedade, aí entra numa psicose mórbida, um estado doentio, nós chamamos de depressão, e acaba então se suicidando, né? Então, muito cuidado aí, as pessoas que estão nessa fase da terceira idade, para não correr o risco de entrar nesse estado depressivo e acabar tirando a sua vida, que é tão preciosa diante dos olhos de Deus. Mas quais, além das que nós citamos aí, nós temos algumas causas de suicídio. Existem inúmeras causas, né? Mas nós vamos aqui numerar somente algumas que eu achei por bem trazer aqui para a nossa videoaula. Por exemplo, a depressão, que é a doença mais cruel do século XXI. Ou seja, é a doença do século, tem sido a depressão. A depressão, ela é motivada por diversas causas, né? Muitos motivos. Hoje nós temos aí vários tipos de depressão, depressão pós-parto, depressão pós-férias, tanto tipo de depressão, né? E recentemente nós aprendemos que existe também depressão pós-férias, não sei se isso é verdade, mas tudo bem, tá aí na gíria, né? Distúrbio psicológico. Uma pessoa pode chegar a um estado tal de descontrole e de distúrbio psicológico que chega a perder a capacidade de refletir com lucidez. Temos no caso aí de pessoas que perdem praticamente a direção da vida, né? E acaba entrando em um suicídio. A mente fica embotada, ou seja, mente atrapalhada, e as emoções dele ficam confusas, uma hora está alegre, outra hora está triste, uma hora eu faço, outra hora eu deixo de fazer. Então, a perspectiva de vida torna-se um cenário cinzento, ou seja, não enxerga mais além. Então, esse quadro psicológico leva também a pessoa a um suicídio. Depois nós temos também desilusão nos relacionamentos. Veja, amados, que não tem coisa mais dura ou mais difícil para um ser humano do que o abandono, o corte de relacionamentos. Quando nós falamos de relacionamentos, tanto pode ser relacionamento social, relacionamento religioso, relacionamento com a própria sociedade, se for social, e um dos piores é o relacionamento conjugal e relacionamento também entre pais e filhos. Muitos suicídios são passionais, ou seja, ele acontece com um resultado direto, relacionamento rompido, né? O sentimento de perda, desvalorização, de desprezo, de rejeição, de abandono, leva a vítima desse infortúnio a se desgostar com a própria vida, perdendo assim o desejo de recomeçar a vida ou investir em uma outra relação. Nós temos aí muitos segundos casamentos e diz os psicólogos que viver sozinho traz medo, insegurança e causa depressão. E muitas pessoas hoje estão aí na sarjeta, debaixo das marquises, são chamados os moradores de ruas. E entre eles nós temos muitas pessoas que se desiludiram com algum tipo
de relacionamento. Família, desprezo dos filhos, se jogou desgostoso e agora parte para esses caminhos e o fim é um suicídio. E quando a gente vai verificar as causas da morte, ou seja, o que levou essa pessoa a tirar a sua vida, nós vamos entender que foi uma desilusão em algum relacionamento na fase da sua vida aqui na Terra. Percas financeiras também é uma causa que tem levado a pessoa a se suicidar. Então muitas pessoas desesperam-se ao cair no opróbrio da perca, né, súbita de bens. Acostumado ao conforto, à fartura, não se sente encorajado para recomeçar a vida pisando o duro solo da pobreza. É óbvio que todos nós podemos ter alguns fracassos. Estamos bem empregados, vivendo com bom salário, andando com bons carros, mas há um momento que, às vezes, devido à crise ou uma falta de cuidado, a pessoa pode descer dos seus bens materiais e ficar pobre da noite para o dia, e a pessoa não concorda com isso e acaba tirando a sua própria vida. Nós temos visto isso há muito tempo, numa crise que teve na economia agropecuária, onde muitas pessoas incendiaram as suas fazendas, a sede da fazenda, com tratores, carros, enfim, maquinários, porque ficaram devendo toda a sua safra ao banco e sem condições. Eles agora pegam a família, reúne e bota fogo em tudo. Outros se jogaram em rios com o carro, com a família e assim por diante. Ainda continuando, drogas e alcoolismo. A pessoa tenta escapar-se das garras da depressão, da falta de significado da vida, do medo, da insegurança no que o álcool produz nessa pessoa. No primeiro momento traz alegria, dá um consenso de paz, mas no fundo há um vazio emocional e espiritual que a droga e o alcoolismo trazem, que também leva ao suicídio. Pressões da vida moderna é uma outra causa também, né, que nós estamos enfrentando hoje, principalmente nesses grandes centros urbanos, né, onde crescem explosivamente, né, grandes levas de pessoas sem moradia, sem emprego, sem sustento, e chega às grandes cidades todos os dias, e muitas dessas pessoas não acham emprego, não acham moradia, começam a passar necessidades, tornam-se alguns moradores de ruas e outro então pratica-se o suicídio. Agora, paz, meus senhores, se puderem e se quiserem. Uma das maiores causas de suicídio do nosso século não é nenhum desses efeitos, melhor, nenhuma dessas causas que tenho apontado até agora. A maior causa de suicídio hoje é o homossexualismo. É difícil para poder dizer isto, mas acontece entre 3 vezes mais suicídio entre homossexuais do que entre os heterossexuais. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque é um assunto bastante melindroso, e nós estamos vivendo no nosso Brasil hoje uma defesa a respeito da ideologia de gênero, e eu poderia pontuar aqui o porquê que ele é 3 vezes maior entre os homossexuais do que entre os heterossexuais, mas por uma questão ética e até judicial, moral também, eu não vou entrar aqui em detalhes. Outra causa de suicídio também é chamado suicídio por altruísmo patriótico, né? Nós vemos aquele caso do acidente lá da Torre Gêmeas dos Estados Unidos. Nós vemos também uma situação na fuga dos judeus para as fortalezas de Massada no ano 70, na destruição de Jerusalém, quando eles ficam encurralados em um monte e um grupo de judeus se suicida em prol da sua pátria,
de Jerusalém. Outra causa é o chamado racionalismo religioso, né? Líderes religiosos como Jim Jones, né? Que levou 912 pessoas ao suicídio coletivo nas Guianas em 1978. Então, radicalismo religioso também pode levar uma pessoa a suicídio. Apesar que esse é uma das menores causas, nós temos muito pouco, quase uma estatística bem baixa a respeito de suicídio por radicalismo religioso. Muito bem. Para os cristãos, como nós nos posicionamos, né, em relação ao suicídio, para os cristãos, com fulcro na Bíblia Sagrada, ou com base na Bíblia Sagrada, o suicídio ele é improcedente, ou seja, ele é incorreto, ele não é certo. É uma prática que tem sido estimulada e incentivada na atualidade, mas que constitui em graves transgressões aos preceitos da palavra de Deus. Os argumentos teológicos e argumentos éticos do cristão são desfavoráveis, ou seja, nós somos desfavoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania de Deus. Por que afrontar a soberania de Deus? Porque Deus é soberano ao saber o momento da concepção da vida, que a ciência não sabe. A ciência não consegue provar o momento em que começa realmente a vida, em que o Espírito de Deus toma posse do corpo e que a pessoa passa a ter vida. Ou então, o próprio expirar da atmosfera através do embrião, com a ajuda da mãe, que essa pessoa começa a ter realmente a vida. Nós não temos, assim, uma base para poder afirmar quando começa a vida. E também não sabemos em que momento termina a vida. Nós sabemos que a pessoa entra em óbito a tal hora, mas não sabemos exatamente quando a pessoa entrou em óbito. Por isso, somente a soberania de Deus, somente Deus sabe o momento da concepção e o momento da morte, por causa da sua soberania. Então, da questão do posicionamento teológico, o suicídio está em desacordo com a vontade de Deus, pelo menos por 3 motivos que nós colocamos aqui. O suicídio é um gesto de incredulidade. O suicida deixa de crer que Deus pode nos socorrer ou pode socorrer em todas e qualquer situações. Nós vemos, por exemplo, a mulher de Jó, quando ela olha a situação do seu marido, ela disse: homem, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ou seja, ela deixou de crer na capacidade espiritual, crer em Deus, que Deus pode tirar Jó da cinza. E Jó, então, ao contrário dela, faz uma afirmação diferente. Se tu fala como uma louca, nu saí do ventre e nu tornarei. Então veja que isso é um processo de crer, o que ela não teve capacidade. Então o suicídio é um gesto de incredulidade. O suicídio é um gesto que atenta contra o propósito de Deus. A partir do momento que nós interrompemos a nossa vida por um ato auto-praticado, que nós nos praticamos, nós estamos então interrompendo um propósito de Deus através de nós na terra. A razão suprema da existência do homem é de glorificar a Deus, nós já falamos lá atrás, estar em comunhão com Ele e fazer a sua vontade. E o suicídio, ele nega tudo isso. O suicídio, ele é um gesto enganador. Por quê? O suicídio ele é um embuste, ou seja, é um engano, porque leva as pessoas a só enxergar o agora. Suicídio é uma visão equivocada acerca da vida, da morte e da eternidade, porque a morte física não coloca fim à vida, realmente vida, né? Quais são os posicionamentos éticos em relação, nós falamos até agora do posicionamento teológico, posicionamento ético em relação ao suicídio. O suicídio conspira contra os interesses primários ético-cristã, que
visa exaltar o Criador e amor ao próximo. O suicídio é imoral, porque é assassinato e assassinato de si mesmo. O assassinato é um ser... o assassinato é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E a falta de amor é desumanidade, egoísta e consumado. O suicídio implica na banalização da vida e afronta a soberania de Deus. O suicídio viola o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. O suicídio é um ato egoísta que pensa em aliviar o sofrimento sem pensar no sofrimento do outro. O suicídio denota a inversão dos valores da vida e a falta de confiança em Deus. O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus, né? Então, o suicídio ele é a quebra dos princípios, dos principais mandamentos da lei moral que Deus deu ao homem. No caso, o quinto e sexto mandamento. E a síntese da lei moral é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versos 24 a 40, nós temos aí todo esse aparato ético. O suicídio é a violação dessa lei áurea. Não podemos demonstrar amor a Deus violando a sua própria vontade. Pode abrir-nos um caminho na escuridão dessa noite existencial. Existe uma noite existencial, mas através da palavra de Deus nós enxergamos uma luz no fim do túnel, né? Então, o suicídio é afirmar que os impossíveis dos homens são também impossíveis para Deus. Ao contrário, os impossíveis dos homens não é impossível para Deus. Meus queridos e amados internautas, amigos que nos acompanham pelo nosso canal, nós queremos então aqui concluir o nosso estudo, a nossa videoaula, afirmando que a vida ela é um precioso dom de Deus. Devemos recebê-la com um profundo senso de gratidão a Deus e cuidar dela como responsável mordomo, de mordomia, né? Por mais difícil que seja a circunstância, devemos lutar pela vida em todo tempo e com todo heroísmo, pisando as dificuldades, os problemas e a luta. Sermos um herói, né, na nossa caminhada aqui nesta vida. Por essa razão, desistir de viver ou atentar contra a própria vida é uma atitude que conspira contra a vontade de Deus e atenta contra os interesses daqueles que nos cercam e nos amam. Enfim, o suicídio é uma solução enganosa, é uma miragem, uma ilusão, um porto onde não devemos atracar o barco da nossa vida. O nosso muito obrigado a todos e até uma próxima aula, se o Senhor assim nos permitir, em Cristo Jesus. Até!